Essa é minha casa. Eu não sei bem se é uma regra, mas eu já vi muitos arquitetos fazendo testes com as próprias casas. Uma espécie de exercício criativo na escala 1 para 1. Convenhamos que para um exercício criativo isso é um pouco caro, né? Na minha casa aconteceu um pouco disso, uma mistura de um pouco de teste, um pouco de necessidades reais, um pouco de orçamento e prazo muito apertados. Afinal, eu construí ela no mesmo ano que eu casei. Loucura, né? Mas foi isso que aconteceu. Desde a faculdade eu tenho um arquiteto que carrego como referência para projetos, seja que escala for, seja que tipologia que for. Eu sempre fui muito fã do trabalho do Álvaro Aalto. E a história da casa experimental de Murat Salo sempre me chamou muita atenção. A forma como que ele fez o teste de várias formas de assentamento de tijolinhos e outras brincadeiras que ele fez na casa sempre me cativaram demais. E de alguma forma eu quis usar o mesmo princípio na minha casa. É claro que eu não sou Álvaro Aalto e não tenho nem um pouco da genialidade dele, nem quero que você espere algo genial assim também nesse vídeo. Além disso, a casa que o Álvaro Aalto construiu foi numa época da vida, uma maturidade profissional e circunstâncias locais totalmente diferentes do que eu vou mostrar aqui. A minha casa é uma casa comum e muito simples. Minha realidade basicamente era essa. Eu tinha poucos anos já de formado, mas já tinha algum tempo já trabalhando na área, sem filhos, com casamento para pagar, um terreno urbano relativamente pequeno e um orçamento que estava extremamente apertado justamente por causa do casamento. Muitas escolhas que eu fiz na época com certeza eu faria diferente se eu fosse construir a casa hoje. E isso faz parte, obviamente, do amadurecimento pessoal e profissional que eu tive nesses últimos anos. Já fazem 7 anos que eu construí a casa. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do projeto. Apenas para você ter uma ideia da minha situação, eu vou construir uma timeline aqui e basicamente é o seguinte. Eu tinha um casamento que estava programado para dezembro e eu praticamente comecei a obra em abril. Final de março eu terminei o projeto e aí a coisa me deixou aí com 6, 7 meses para a execução completa da casa. Isso é extremamente apertado. Isso me fez acreditar que o processo convencional de construir esse de concreto armado e alvenaria não era o mais adequado para a minha situação, porque eu acreditava que ele me faria perder tempo e dinheiro que eu não estava disposto a perder. Por exemplo, eu nunca achei muito inteligente do nosso sistema convencional essa ideia de fazer rasgos de alvenarias para depois fazer a instalação das infraestruturas de elétrica, hidráulica e tudo mais. Essas demolições parciais que a gente faz no nosso sistema nunca me pareceu muito inteligente. Eu sei que é a forma mais convencional, mais conveniente que acontece em quase todo o Brasil, essa forma de construir com alvenaria e fazer rasos e tudo mais, e ela acontece em todo o Brasil por questões que eu não vou nem entrar a fundo aqui nesse vídeo. O meu objetivo nem é esse. Mas não dá para negar que é uma forma de construir um pouco ineficiente. É só ver a quantidade de desperdício que acontece nas nossas obras. Então eu comecei uma busca por um sistema construtivo que fosse próximo do convencional para que eu pudesse ter uma certa facilidade em encontrar mão de obra, mas que ao mesmo tempo me entregasse uma certa racionalidade no processo executivo da coisa toda. A minha ideia básica era minimizar serviços, quantidade de serviços a serem executados e ainda assim garantir uma qualidade aceitável e interessante no final. Por isso eu parti por um sistema que ele é relativamente convencional e ao mesmo tempo relativamente racional, que é utilizar o sistema de tijolinho de solo cimento. Tem gente que chama de tijolinho ecológico, mas não foi a parte ecológica que chamou a minha atenção, foi a parte de racionalização do processo de execução. E eu também preciso confessar, foi também por uma escolha estética de ter a casa de tijolinhos. Uma coisa que é interessante para essa etapa de contexto é que o lote tinha 14 por 25 e eu iria dividir ele no meio. Isso me deixou com um lote final de 7 metros por 25 praticamente, resultando em 150 metros quadrados. Um orçamento apertado, um lote apertado e um cronograma apertado. Era essa a minha situação. E apenas para contextualizar os curiosos, esse lote ele tem a posição do norte voltada para essa região aqui e além disso, os ventos predominantes vêm daqui. Isso me deixou uma orientação bem interessante para começar a trabalhar o meu partido arquitetônico. Como se não bastasse, o lote não é 100% plano, ele cai para o fundo uma média de 1,20 m ali, e foi baseado nessa queda que eu comecei a pensar o projeto. Então, vamos entrar nas hipóteses de projeto. Em termos de soluções espaciais, obviamente a ideia principal era aproveitar o máximo desses 150 metros quadrados de lote, e apenas para tornar mais didático como que foi o processo criativo,
Eu vou separar isso daqui em algumas hipóteses que eu fui trabalhando ao longo da etapa de criação. A primeira delas é minimizar arrimos e contenções por causa da declividade do lote. Eu sei que pode parecer um pouco anti-intuitivo, mas diferente do que a gente aprende muito na faculdade, que é primeiro partir da planta para estar resolvendo o projeto, e você vai pensando onde cada coisa vai em planta, né, e tudo mais, vai traçando as relações de ambientes e tudo mais. Na minha visão, uma das formas mais interessantes de se pensar um projeto de arquitetura é justamente você pensar a partir do corte. Então, uma das premissas que eu acabei vendo aqui no momento que eu começo a trabalhar em corte, até porque eu consigo adicionar uma figura humana e consigo ter uma relação da percepção visual dessa pessoa, né, que vai estar andando aqui nesse projeto. Uma das coisas que surgiu aqui foi justamente esse arrimo aqui no final e também toda a necessidade de fazer esse arrimo caso eu trabalhasse tudo no mesmo plano. Então, uma das ideias foi justamente não trabalhar tudo no mesmo plano para eliminar, né, o custo disso daqui, que seria alto, toda essa lateral e mais o fundo aqui, embora seja um arrimo pequeno, de mais ou menos 1,20 m e tudo mais, é um custo elevado para quem está com orçamento apertado. Então, uma das premissas foi justamente partir com o nível da casa um pouquinho mais alto, apenas para fazer a destinação das águas pluviais e tudo mais, e esgoto, ter uma certa liberdade ali, e aí sim fazer um plano um pouco mais baixo aqui num segundo momento no terreno. Isso vai dar vai criar uma relação espacial e de percepção visual para quem está em cima muito interessante para ver alguma coisa que está aqui embaixo. E a mesma coisa, quem está aqui embaixo vai ter uma relação visual muito interessante com aquilo que vai estar acontecendo aqui em cima. E é justamente isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, basicamente, o princípio foi trabalhar a parte privativa de quartos aqui para o fundo, e banheiros e tudo mais nessa área mais ao fundo, e uma parte social e de serviços na área aqui do primeiro nível de acesso, que seria a parte mais alta do terreno. Então, praticamente, eu teria lavanderia, cozinha e sala de estar na parte alta e um estendal na parte da frente, no recuo frontal, onde eu não posso edificar, eu não posso cobrir essa área, então eu vou ter a luz do sol ali para servir para secar roupa, etc., né, próximo da lavanderia, aqui, e dessa forma toda a parte de quartos e banheiros ficaram aqui na parte do fundo, então eu acabei tendo inclusive essa separação inclusive de nível entre a parte inferior e superior, privativo e social, e essa relação entre essas duas pessoas aqui, ela é realmente garantida por esse desnível aqui, que acaba meio que isolando mesmo e dando maior privacidade para a área justamente dos quartos. Se você prestou atenção, o banheiro ficou na parte mais baixa da casa, e se você tem um pouquinho de noção, deve ter aparecido um alarme aí na sua cabeça, que foi o mesmo alarme que apareceu na minha cabeça naquela hora que eu estava pensando nesse projeto, que é para onde que vai o c****. Quando esse alarme apareceu, eu tive que ir lá no lote para ver um detalhe muito importante, que era justamente a posição da rede de esgoto. Para minha sorte, justamente no dia que eu fui fazer a visita no terreno, uma equipe da empresa de saneamento estava fazendo uma manutenção próxima do meu terreno. E aí eu pedi para eles a informação de qual era o nível da rede de esgoto e onde que ela estava passando. Um dos caras mais camaradas que eu já vi na minha vida, ele fez uma perfuração na frente do meu lote e me informou que a rede de esgoto estava passando a menos 1,80 metros. E isso me deu uma folga bem grande para conseguir descer aqui do banheiro toda a tubulação de esgoto numa caixa de inspeção e ainda assim ter a condição de fazer a ligação dessa rede sem muitos problemas. Já a água pluvial da parte que ficou descoberta aqui no fundo, a gente trabalhou com alguns poços de infiltração nesse trecho aqui do fundo da casa, e toda a parte de captação de água da chuva desse ponto mais baixo, a gente conseguiu fazer ele aparente descendo por aqui e saindo na rua em nível. Isso foi muito interessante. Mesma coisa aconteceu quando a gente fez um telhado um pouquinho diferente, caindo aqui para o fundo, e a gente conseguiu ligar toda essa tubulação ainda no nível da rua, o que evitou a gente ter de fazer outros tipos de sistemas de coletas e de destinação de águas pluviais, como por exemplo uma servidão de passagem no vizinho de trás. Graças a Deus a gente não precisou fazer isso e a gente conseguiu resolver tudo dentro do lote. Se você parar para analisar, a premissa do projeto meio que nasceu às avessas. Eu analisei primeiro as questões de infraestrutura antes de querer sair desenhando alguma estética. Praticamente, essas questões funcionais ditaram muitas das soluções espaciais que eu adotei. E o desafio agora é fazer tudo isso conversar com o sistema escolhido de tijolo de solo cimento. Então, todas as tubulações vão ter que passar por dentro dele e tem uma série de cuidados aí que você precisa tomar na hora de pensar a sua construção com tijolo de solo cimento. Todas as tubulações elétricas e hidráulicas passam por dentro desse furo do tijolinho. O único detalhe é que elas precisam ser previstas de acordo com o módulo do tijolo. E eu estou utilizando um tijolo de 12,5 por 25 por 7 de altura. Assim, toda a casa é baseada nesse módulo, inclusive a posição das infras, porque elas passam dentro dos tijolos. Para garantir a estabilidade do sistema, é feito um grauteamento a cada 1 metro. Esse grauteamento é uma espécie de pilarzinho interno que você acaba concretando e utilizando o próprio furo do tijolo como forma para esse mini pilar que acontece na amarração da alvenaria. Por ser uma alvenaria estrutural e exigir uma amarração também na horizontal, existe o bloco canaleta que também recebe uma barra de ferro ali no meio
e também é concretado na horizontal para garantir essa amarração horizontal. E os canaletas também servem inclusive para fazer vergas e contravergas das portas e janelas. Então é bem bacana porque o módulozinho resolve bem várias situações. E a gente optou por deixar o tijolinho aparente tanto por fora quanto por dentro da casa. Isso economizou pra gente amassamento, reboco, pintura e tudo mais. Mas eu admito que essa estética de tijolinho aparente por dentro e por fora não é para todo mundo. A casa inteiramente de tijolinho ela pode ser um pouco cansativa e relativamente escura por dentro. E a gente estava bem ciente disso. Na verdade, o que a gente estava preocupado era conseguir conciliar a conta da casa e a conta do casamento. E antes da gente partir para o modelo de SketchUp para ver como que ficou o final, quero mostrar para vocês como que o corte alimentou a planta e como que a planta retroalimentou o corte, beleza? Então no primeiro momento você já percebeu que eu tenho um recuo frontal aqui, tá certo? E aí nessa decisão do recuo frontal eu resolvi colocar um estendal, que é para estender a roupa e tudo mais, né? Ou uma área simplesmente aberta aqui na frente da casa. Na sequência aqui dessa área aberta, eu trabalhei a lavanderia para comunicar justamente com o estendal e depois vem o bloco de sala e cozinha, certo? Então aqui ficou a cozinha, aqui ficou a sala de estar, aqui ficou a lavanderia e aqui ficou o estendal. Na sequência da sala, eu tenho a escadinha que desce para a parte mais baixa, só que nesse miolo aqui eu criei um vazio para estar trabalhando a ventilação e iluminação natural dos dois banheiros que ficaram posicionados aqui. Então esses dois banheiros, eu tenho o banheiro social aqui e o banheiro privativo da suíte aqui. Na sequência da escada vem um corredorzinho que dá acesso aos quartos. Os quartos estão posicionados dessa forma, sendo que eu tenho um quarto pequeno aqui e eu tenho dois outros quartos maiores aqui no fundo, sendo que esse daqui é a suíte e esse aqui é um quarto. E ficou uma área aqui no fundo para a gente estar trabalhando uma área também de ventilação natural para os dois quartos e esse quarto ventila por aqui. Nesse trecho aqui na frente do quarto ficou uma área de lazer externa, né, mais baixa, uma parte mais baixa. Por isso eu resolvi fazer a garagem até esse ponto aqui e aqui sim eu tenho uma escadinha e umas floreiras aqui coroando aí essa, né, na lateral dessa escada e ficou essa área de lazer mais baixa e aqui ficou a garagem. Então voltando pro corte, né, basicamente o que aconteceu foi que a lavanderia ficou com uma cobertura um pouquinho mais baixa, tá certo? Eu vim com um muro aqui para fechar e dar privacidade pro meu estendal, subi uma parede aqui para fazer um pé direito mais alto na área da cozinha, justamente para conseguir fazer um mezanino, que no primeiro momento não tinha um objetivo claro de existência, mas acabou virando meu escritório. Então aqui eu tenho lavanderia, cozinha, sala de estar, né, funcionando tranquilamente aqui. Beleza, aqui no meio onde eu tenho a escada descendo e aquele vazio para a iluminação dos banheiros, eu acabei colocando justamente nesse ponto aqui a minha caixa d'água. E aí, no final, eu tenho o bloco dos quartos, sendo que eu tenho um quarto voltado aqui para essa área da frente e o quarto voltado aqui para a área do fundo, né, que está aberta também. Só que aqui é engraçado porque eu estou vendo em dois níveis ao mesmo tempo e a minha garagem está terminando nesse trecho aqui. Então eu tenho uma área mais alta, beleza? E eu tenho uma área mais baixa e tenho toda essa área de lazer aqui na frente, nessa lateral toda aqui. Então, se a gente for ver no SketchUp, todo esse esquema aqui vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de você visualizar, porque parece um pouco confuso aqui, eu concordo com você. Nesse primeiro modelo de sketch que eu quero mostrar para vocês, a intenção é apenas mostrar como que o conjunto todo foi juntado numa peça única de arquitetura. No caso, aqui o objetivo é mostrar para vocês tanto a relação dos ambientes que estão na parte mais alta quanto aqueles que estão na parte mais baixa, como essa área de lazer, que depois nós construímos esse pergolado, que não estava no projeto original, mas que deu uma sensação bem interessante de amplitude para essa área que está aqui mais embaixo, justamente por ele estar alinhado com a parte da laje aqui da minha garagem. Então isso tudo acaba sendo um espaço em dois níveis que se comunicam visualmente e que fica muito interessante. Aqui do lado eu estou entrando na casa pela escadinha que dá acesso também à manutenção desse jardinzinho, que é a área de ventilação e iluminação natural dos banheiros. E aqui na sala a gente tem acesso para a cozinha e para o meu escritório que está funcionando ali no mezanino. E o mais interessante é uma janelinha baixa que a gente fez justamente para não ter a visualização das janelas do banheiro, tá certo? Então, todo esse modelo, na verdade, ele é uma espécie de atualização conforme a gente vai brincando com o mobiliário e com algumas inventadas que a gente vai dando na casa. Mas o objetivo mais interessante desse vídeo não é tanto mostrar esse modelo, mas sim o modelo executivo que nos guiou no processo de execução da obra. Esse modelo aqui, todos os tijolinhos estão quantificados e modelados aqui, todos os tijolos canaletas convencionais e meio tijolinho que fica aqui nos cantos para fazer as amarrações e tudo mais. Mas o mais interessante é que se eu quiser, eu consigo visualizar também as infras ali internas da casa. E isso é muito interessante tanto para construir os desenhos de documentação do projeto, quanto também para orientar a mão de obra no momento da execução. Foi muito legal abrir esse modelo junto com os empreiteiros para eles estarem visualizando o que tinha que ser feito e tirarem todas as dúvidas necessárias durante a obra. Então aqui você vê com muita facilidade a posição dos tijolinhos. Então, por exemplo, tínhamos plantas de fiada por fiada de cada uma desses encontros e desencontros aqui dos tijolinhos. A parte dos tijolos canaletas e os grautes, a posição de cada um desses grautes, tudo compatibilizado com o projeto de infraestrutura da Baldrame e das fundações e tudo mais.
as esquadrias, as instalações elétricas, hidráulicas. Aqui eu desliguei a layer da elétrica para não ficar tão carregado assim, tá certo? Mas aí você vê que um modelo desse ajuda demais, tanto a dinâmica de você estar conduzindo a construção, quanto também a parte de quantitativos, e se torna um processo muito mais didático, muito menos sofrido quando você tem uma modelagem como essa, e essa didática agiliza demais a execução de obra e a tomada de decisão, certo? E eu separei aqui algumas fotos do processo de execução da obra. Primeiro momento aqui é a movimentação de terra, nós colocamos um pouco de terra, não precisamos retirar nada, mas colocamos um pouquinho de terra. Depois nós fizemos a etapa de fundação, das estacas, baldrame e depois o contrapiso, onde a gente trabalha com um alinhamento prévio dos tijolinhos, marcando exatamente a posição de cada ambiente. Depois a gente começa a fazer a parte de assentamento de tijolinhos, e a vantagem é que eles vêm todos empilhados em pallets, então fica muito fácil de armazenar e também de controlar na obra, e a obra acaba ficando, de certo modo, limpa, né? Nessa etapa com a alvenaria, nós chegamos no ponto de colocar os blocos canaletas, e em alguns pontos a gente colocou alguns copinhos para permitir depois a passagem das tubulações com maior facilidade. Uma das maiores vantagens, na minha opinião, é exatamente isso. Você não tem a quebradeira durante a execução de obra, ela simplesmente corre limpa, e a gente fez aqui, por exemplo, o rasgo da alvenaria para passagem de mangueiras elétricas com uma serra-copo. E aqui umas imagens da etapa final de rejuntamento e instalação das esquadrias. Já fazem 7 anos que a casa foi construída, e nesse período eu negligenciei algumas manutenções que eram necessárias, eu fui sempre empurrando para depois, e agora a casa realmente está precisando de alguns cuidados. Mas nada fora do normal, tudo faz parte de uma manutenção contínua que a gente tem que fazer nas nossas casas, assim como a gente faz manutenção nos carros. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter aprendido com esse sistema e de estar continuamente aprendendo com ele, porque eu moro aqui e acabo sempre fazendo algo novo na casa. E é claro que o mais importante não é só a história da casa e da construção, mas sim as histórias que acontecem aqui dentro. Afinal de contas, é isso que a gente faz. A nossa profissão de arquitetura praticamente é pensar um espaço que será preenchido com as histórias das pessoas que vão viver lá. Então, uma verdadeira honra você poder projetar um espaço para alguém. Porque a gente acaba participando, ainda que só como um plano de fundo, das histórias que as pessoas estão escrevendo com as suas vidas. Então, é muito legal a nossa profissão. Valeu, vejo você no próximo vídeo.